Então vamos conhecer o layout da Godot, que é essa ferramenta sensacional. Eu estou usando aqui a Godot 4.2. E antes de começar mostrando o layout da Godot, eu quero falar sobre esse canal aqui do Clécio, tá? O Clécio Espíndola, que é um canal, deixa eu diminuir minha câmera aqui, minha tela. É um canal que ensina Godot aqui no YouTube, e eu já vi vários vídeos do canal dele. É um canal excelente, ensina muita coisa boa, eu aprendi muita coisa com ele. Ele ensina GDScript, tá? Eu já gosto do C#, mas sobre, assim, dá para aprender muita coisa, porque você consegue trazer do GDScript para o C#. Então você consegue aprender um e usar no outro, aprender um e usar no outro, tá? Você consegue usar de uma linguagem na outra. É claro que tem que fazer as devidas conversões, mas dá pra usar. E aqui ele ensina muita coisa, cara, muita coisa mesmo. É um canal excelente, eu recomendo muito. Se você tá começando agora na Godot, você não sabe nada de Godot, eu recomendo você entrar aqui no canal do Clécio, tá? E assistir os vídeos. Tem aqui nas playlists, ó, aqui ó, playlists, você tem as playlists. Deixa eu dar um zoom pra gente poder enxergar melhor. Ó, tem aqui playlist de Space Shooter, mostrando os jogos que foram feitos na Godot, tutorial de Godot 4.0, de plataforma 2D, tem introdução de 3D, tem um monte de vídeo aqui, tá? Tem os vídeos mais antigos da Godot 3, e aí você tem que fazer a adaptação do código para 4, né? Que o código é diferente, então você tem que fazer a adaptação, mas dá pra aprender. Tá? Dá pra aprender muita coisa, tem muita coisa, assim, poucas coisas mudaram no código da 3 para 4. Algumas coisas mudaram tipo de forma drástica, outras nem tanto, tem outras que nem mudaram, então o que você aprende na 3 dá pra ser aplicado na 4, tá? Só fazendo os seus ajustes aí, mas, cara, é um canal muito bom, eu recomendo, tá? Bom, então você fazendo propaganda de outro canal? Eu tô, porque eu aprendo muito com o canal dele, e se você tá começando agora no Godot, eu recomendo você vir conhecer o canal do Clécio. Mas é isso, vamos conhecer aqui então o layout da Godot, tá? Primeira coisa é que aqui do lado você tem os nós, aqui embaixo você tem os arquivos e do lado direito você tem o inspetor. Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas, beleza? Primeira coisa são os nós. A Godot funciona de uma forma um pouco diferente das engines que a gente está acostumado, como por exemplo o Qlikton Fusion e a Unity, que eles trabalham com objetos. Então quando você insere um objeto novo lá no Qlikton Fusion ou na Unity, ele é um objeto de um tipo específico e você tem as propriedades desse objeto, certo? Agora na Godot é diferente. Na Godot você coloca nós, e esses nós você consegue colocar outros objetos, outros tipos de nós dentro de um único nó. Eu vou mostrar para você, ó. Então aqui do lado, a cena, eu vou criar uma cena 2D, tá? Então ele já cria pra gente um nó 2D. E aí dentro desse nó 2D, a gente tem vários outros nós que conseguem interagir com esse nó 2D. Olha só, nó 2D é um nó básico, tá? É o nosso nó raiz. Se eu clicar com o botão direito e colocar para adicionar um nó filho, Add a Child Node, quando eu clico aqui, você vai ver que vai aparecer uma lista de nós que você consegue inserir. Por exemplo, aqui ó, nó 2D, eu vou adicionar, por exemplo, Sprite 2D. Então eu vou descer, cadê aqui? Sprite 2D. Aqui ó, Path 2D, caminho, né? Tem Raycast, tem várias coisas. E aqui tem, ó, Sprite 2D. Eu vou adicionar aqui um Sprite 2D. Então agora eu tenho um Sprite 2D, um nó, no meu nó principal. Então eu tenho esse Sprite 2D aqui, tá? Se eu quiser colocar outros nós filhos dentro desse Sprite 2D, eu consigo, por exemplo, colocar outro Sprite 2D. Então vou colocar outro aqui, ó. Vou abaixar e colocar outro Sprite 2D. Então esse Sprite 2D tá ligado a esse Sprite 2D, entendeu? Se eu colocar algum Sprite nesse Sprite, colocar outro Sprite nesse Sprite, eu consigo controlar os dois de uma vez só, entendeu? Eu vou mostrar para você isso aqui. Eu tirei o zoom para a gente poder enxergar melhor. Eu vou aqui em Assets, eu já tenho dois Sprites aqui. Esse Sprite de baixo eu vou colocar o quadrado. E esse Sprite de cima eu vou colocar o círculo. E aí eu vou arrastar o quadrado para o lado. Olha só, tá aqui o círculo. Tá vendo que quando eu movo o nó de cima, eu vou até mudar o nome dele aqui, ó, para círculo. E esse aqui quadrado. Ó, quando eu mexo o círculo, eu mexo o quadrado também, porque o quadrado é um nó filho. Agora, quando eu mexo o quadrado, não. Eu só mexo ele, porque eu estou mexendo no nó filho. Entendeu? Então, eu consigo transformar um nó em outro. Na Unity funciona mais ou menos assim. Você consegue colocar um objeto dentro de outro objeto. E aí, quando você mexe esse objeto pai, você mexe os outros objetos filhos também. Mas na Godot é um pouco diferente, tá? Ó, se eu mexo na escala de um objeto, eu consigo mexer na outra, igual na Unity, né? O mesmo estilo da Unity. Só que aqui na Godot é um pouco diferente, porque esse Sprite 2D, ele tem ali as propriedades dele, ó, tanto que eu tenho aqui do lado as propriedades desse objeto, tá vendo? Então eu tenho aqui um inspetor, tenho a textura que ele usa, que é um círculo, tenho o offset, que é a posição em relação ao centro, né? O pivô ali.
No caso do Click Fusion seria como se fosse um hotspot. Não é exatamente isso, mas é quase isso. Tem aqui a animação, tenho a região, aí eu tenho o Transform, que é do nó 2D e não do Sprite 2D. Essas aqui são as características exclusivas do Sprite 2D. E aqui a gente já tem as propriedades, as características que são relativas ao nó 2D. Então todo nó que herda nó 2D vai ter essas opções aqui. Vai ter posição, rotação, escala, skill, não sei o que é isso aqui, não, skill, não sei o que é isso aqui. Ah, deve ser esticar pro lado, né? Aí tem o canvas e por último o node, que é uma coisa genérica. Todos os nós têm node como base, entendeu? Então, nossa, de uma vez só. Mas se a gente inserir um outro tipo de nó, por exemplo, eu vou aqui no nó 2D, que é o principal, aqui no main, eu vou aqui em Add Tiled Node, e aí na lista aqui, ó, de nós, eu vou procurar por Rigid Body. Aqui, ó, Rigid Body, tá? Um corpo rígido. Então, vou pôr aqui. E aqui ele dá um erro porque ele pede um shape, tá? Uma forma de colisão. Então a gente tem que colocar um nó aqui para que seja a colisão desse Rigid Body. E aí o Rigid Body. E é isso que é diferente da Godot para Unity e para o Click Fusion. Por exemplo, aqui no Click Fusion, quando você cria um objeto e define ele como um objeto de física, com movimento estático, né? Movimento estático. Você já tem a opção aqui embaixo, a do Collision Shape, e aí você escolhe se você quer o shape da primeira imagem, que seria um losango, ou se você quer um box ou um circle. Você não tem muita opção, mas você já define aqui, já tem todas as configurações de física e tudo mais. Então você já tem isso aqui pronto. Já na Unity é um pouco mais próximo daquilo que a Godot apresenta. Você cria um objeto, e aí você coloca nas propriedades desse objeto as opções que você quer. Então no caso aqui você coloca o Rigid Body, né, o movimento físico lá, e aí você tem aqui o Box Collider, que aí é o tipo de colisor, né, o tipo de detecção de colisão, que no caso aqui seria um box, então, né, uma caixa, mas você poderia colocar outros tipos de colliders aqui que interagiriam com o Rigid Body, entendeu? Então você tem aqui o corpo rígido, que vai sofrer a influência da física, e nas propriedades ainda desse mesmo objeto você tem o collider. Só que ainda nesse objeto você tem outras coisas, né, dentro desse mesmo objeto. Então você tem aqui o Sprite Render, que seria o sprite dele, que é esse X aqui. Você tem a transformação dele, então a posição, rotação, escala e outras coisas que você pode colocar. Por exemplo, um script, tá? E outros scripts que você pode colocar. Você não é limitado a um script só, você pode colocar vários scripts. Já que na Godot é similar ao da Unity. Né? Na Unity você coloca o Rigid Body e depois você tem que pôr o Collision, que vai interagir com o Rigid Body. Aqui na Godot, você põe o Rigid Body, só que você tem que pôr o colisor como um nó filho desse Rigid Body. Tanto que se a gente der um zoom aqui e olhar no erro, ó, ele está falando... Opa, cadê o erro? Aqui. Que esse nó não tem uma forma. Então você precisa colocar uma forma, um Collision Shape para o Rigid Body. E é isso que eu vou fazer só para mostrar aqui, tá? Então vou aqui, ó, Rigid Body, adicionar um nó filho. Vou aqui na pesquisa Collision, aqui ó, Collision Shape 2D, tá? E agora... Se a gente olhar aqui no erro, tem aqui, ó, uma forma deve ser fornecida. Então agora sim, nas configurações do Collision Shape, é que nós vamos definir a forma dele. Tá? Então aqui ó, no Collision Shape, nas configurações dele, nas propriedades desse nó, Collision Shape, nós vamos definir aqui, ó, que pode ser um Circle, pode ser um Rectangle, Capsule, Convex, Concave. Então tem várias formas aqui que você pode escolher, tá? E tem até outros que é tipo segmento e tudo mais. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, o círculo. Cadê aqui, ó? Circle. Só pra gente poder visualizar, beleza? Então tá aí, ó, o Rigid Body e o Collision Shape, tá? Aí, eu vou, só pra mostrar aqui, forma de colisão, se eu executar, pra executar é aqui em cima, tá? Ó, aqui, ó, em executar cena atual, ou aqui no play, que ele vai executar o projeto todo. Mas eu só quero ver a cena atual, então eu vou clicar aqui, só pra gente poder ver. Ah, tem que salvar, né? Eu vou chamar de nó 2D mesmo, eu vou chamar de main, que é o principal. Vamos lá. Olha, a forma caiu, tá vendo? Agora eu vou até aumentar o tamanho dela pra gente poder ver melhor. Eu vou posicionar aqui em outro lugar pra gente poder ver ela caindo, tá? Olha aí, a forma caiu. Beleza, o shape caiu. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou jogar aqui esse círculo dentro do Rigid Body. Aqui dentro. Tá? Então eu tenho aqui dentro do Rigid Body, eu tenho o colisor e eu tenho o sprite do círculo. Vamos ver como é que vai funcionar? Olha lá, todo mundo cai junto. Por quê? O quadrado está dentro do círculo e o círculo está dentro do Rigid Body. E aí o Rigid Body cai, o corpo, né, ele vai cair, vai levar os dois sprites junto. Eu vou até ajustar aqui, ó, pra cá. Deixa eu
mudar aqui a posição, para a gente poder ver melhor o shape. E eu vou tirar o quadrado daqui de dentro. Pronto, o quadrado está lá fora agora, não está mais vinculado ao círculo, tá? Vamos executar para ver? Agora só o círculo cai. Tá vendo? O interessante da Godot é que a gente consegue personalizar bastante os objetos através desse negócio de nós, tá? A gente consegue vincular vários tipos de nós diferentes um dentro do outro. Às vezes dá problema, mas é bem interessante essa maleabilidade que a gente tem. Lembra muito a Unity, porque na Unity você consegue colocar as propriedades dentro do objeto, né? Então é praticamente aqui a gente tem um objeto chamado RigidBody e aí dentro dele a gente está jogando outros objetos, tá? Outras propriedades. É basicamente a mesma coisa, só que ao invés de estar aqui no inspetor, tá aqui na árvore de nós, tá? No inspetor ele só fica mesmo para você modificar os parâmetros do tipo do nó. Então no caso aqui eu estou no RigidBody, então eu modifico os parâmetros dele, tá? Se eu vier aqui no círculo, aí eu modifico os parâmetros do círculo. Se eu vier aqui no Collision Shape, eu mudo os parâmetros do Collision Shape, certo? Então é essa a diferença. E aqui embaixo nós temos o explorador de arquivos que nós temos aqui, né, dos resources que nós temos do nosso projeto. É a mesma coisa do ClickTeam Fusion, que fica na parte de cima, e a mesma coisa da Unity, que também fica embaixo. Tá? Então nós temos a pasta de scripts, nós temos a pasta de prefabs, que é claro que essas pastas eu criei. Tá? Não tem essas pastas por padrão, nenhuma dessas tem por padrão. O add-ons tem porque eu baixei um add-on, o asset eu criei, eu coloquei os sprites aqui dentro, prefab eu criei, script eu criei. A única coisa que vem por padrão é esse icon.svg aqui, que é uma coisa muito legal que também tem na Godot, que é você colocar os vetores direto na Godot. Eu acho muito legal, só que acaba sobrecarregando a placa de vídeo, né? Porque é muito mais fácil você renderizar um sprite 2D do que um vetor, ficar calculando a posição dos objetos, né? Apesar de ficar mais bonito, é mais pesado, então use com moderação. Mas é legal ter a possibilidade, né? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem na Godot, tá? Ah, Matheus, mas onde que eu coloco o código? Onde que eu programo? É aqui, ó. É aqui em cima no script. A gente tem aqui a tela de 2D. Nós temos também aqui a tela de 3D, tá? Então aqui, ó, você pode inserir os seus objetos 3D. É uma cena diferente, não é a mesma cena do 2D. Nós temos aqui o Asset Lib, que é onde você baixa os assets. Então eu posso procurar aqui, por exemplo, SQL e posso baixar um asset de SQL, que demora. Aqui, ó. Godot SQLite. Vamos supor, eu quero Physics. Vamos ver. O que a gente tem de física aqui, ó. Temos aqui, ó, Smoother Physics Interpolation, Physics Toggle Plugin. Enfim, você pode procurar os assets e é aqui em script onde você programa, tá? É onde você vai escrever o seu código. Então, por exemplo, eu vou aqui no RigidBody, que eu acabei de mostrar aí para você aqui na cena 2D, e eu vou clicar com o botão direito no RigidBody e vou adicionar um script, attach script. E aí, eu tenho que colocar o nome aqui do script, tá? Uma coisa importante, sempre bom você, assim que inserir um nó, você mudar o nome desse nó. Você não pode criar um script que tenha o nome padrão do nó, porque senão você vai causar um bug gigante aqui na ferramenta, tá? Porque aí você vai criar uma classe com o nome daquele objeto que já existe uma classe, aí uma coisa vai interferir na outra, vai dar um problemão, tá? Ou você muda o nome do script, ou você já muda no objeto. Eu recomendo você sempre que criar um objeto, um nó novo, mudar o nome desse nó, tá? Então, ó, olha aqui, ó. Aviso, é geralmente desejável que o nome do script seja o mesmo do que um tipo embutido, que no caso o RigidBody 2D. Nós vamos mudar aqui só para... Vou renomear aqui para Círculo Físico, ou RB, de RigidBody, beleza? Agora sim, botão direito, Attach Script, e agora não temos mais aquele erro que estava aparecendo antes, tá? Eu gosto de deixar na pasta de Scripts. Se for um objeto prefab, ou seja, aquele objeto que já é, tipo, que ele vai ser instanciado, já tem um monte de configuração, eu já deixo junto. Eu crio o objeto, deixo lá, e o script eu deixo junto com ele. Agora, se é um objeto, tipo um script que não é uma coisa que, não é um objeto que vai ser instanciado várias vezes, é só um script específico de uma cena específica. Aí eu coloco aqui no scripts, tá? No caso, eu vou deixar em scripts mesmo e vou salvar aqui. Beleza? Então vai ser aqui, ó, o caminho rest de resource, scripts, círculo RB, ele vai herdar de RigidBody. Aqui a linguagem está C#, mas pode ser o GDScript. O GDScript vai para aquela tela lá, eu vou até mostrar agora para você. GDScript vai para lá. Eu vou criar, e aí já estamos aqui então na tela de script para criar os scripts daquele objeto que a gente criou. Se fosse C#, que é o que eu vou mostrar agora, então eu vou tirar aqui o attach. Eu vou remover o script e vou adicionar um novo. Vou chamar aqui, ó. Agora eu vou mudar para C# e vou chamar de círculo RB CS mesmo.
Já era. Vamos criar. Agora ele vai abrir o Visual Studio para mim, o VS Code, e tá aí, ó. Ele cria o código ou melhor, o script para poder criar o código do objeto, certo? Então, tanto aqui quanto aqui você altera. No caso, o script que for GD Script, usa direto aqui no editor, que funciona muito bem. Mas se você quiser usar o VS Code, é só você instalar a extensãozinha, como eu mostrei no outro vídeo lá, que deu problema lá enquanto eu tava gravando, mas funciona, tá? Eu só não sei exatamente por que deu aquele problema, porque nunca mais deu problema aqui. Mas se der problema para você, dá uma olhada nas configurações, tá? Dá uma procurada no Google que tem a solução. Beleza? Mas o C# é só Visual Studio mesmo. Se você for usar o editor interno da Godot, você vai sofrer. Usa o Visual Studio. Beleza? Então, cara, basicamente é isso. A Godot é muito prática mesmo assim, ela é muito amigável para quem está começando a desenvolver jogos ou para quem está migrando de uma engine para ela. Tá? Ela é muito amigável, assim, é muito fácil de mexer. E quando você entende essa hierarquia de nós aqui, esse sistema de você fazer a inspeção do nó e configurar, jogar um dentro do outro, funciona melhor, tá? E atenção, inclusive eu cometi esse erro lá no meu outro vídeo que eu tinha postado, eu acabei apagando ele por dois motivos. Um, porque eu errei, cometi esse erro gigantesco, e segundo, que eu não tinha feito um vídeo mostrando a Godot, né? Então, tipo, tava um vídeo jogado lá no meio. Então eu acabei excluindo ele e vou regravar. Mas olha só, no caso aqui, se eu der um play, executar a cena, o círculo tá caindo, né? Porque ele tá vinculado ao Rigid Body, tá? Tá vinculado aqui. Deixa eu tirar aqui a corzinha azul para ele não exibir o colisor, ele só mostrar o objeto mesmo. O objeto cai, certo? Porque ele está vinculado ao Rigid Body. Mas se eu fizer o contrário, eu vou voltar a exibir aqui a forma de colisão. Se eu colocar, por exemplo, o círculo e colocar o Rigid Body dentro do círculo, o Rigid Body, esse corpo físico, ele não vai movimentar o círculo. Tá? O Rigid Body ele vai se movimentar independente do círculo, porque ele é um nó filho do círculo, ele não é um nó pai. Então esse Rigid Body não vai controlar o círculo. Olha só, se eu executar, pode ver que o círculo fica parado e a forma dele cai, o Rigid Body vai cair, tá? Mas não tá dentro, não era para influenciar? Não, aí que tá. O nó pai influencia nos nós filhos, mas o nó filho não influencia no nó pai. E isso causou um pouco de confusão no começo quando eu entrei aqui na Godot, porque eu estava acostumado com a ideia do Unity, né? Que você coloca lá, só de você colocar as propriedades ali no objeto, ele já começa a funcionar, né? E aqui não, aqui tem uma herança. Então o nó pai influencia nos filhos, o nó filho não influencia no pai, tá? A não ser nesses casos que exige um nó filho para interferir no nó pai. Beleza? No caso aqui do Collision Shape, que ele interfere diretamente no Rigid Body, tá? Não é que ele interfere, o Rigid Body depende de um Collision Shape sendo filho dele, tá? É diferente, ele acessa o filho nesse caso. Já no caso de movimentação, não, um interfere no outro. Beleza? O pai interfere no filho, é isso. Certo? Então, basicamente é isso, tá? A Godot ela é muito amigável assim mesmo. Tem aqui as configurações de projeto que você consegue configurar, depuração, né? Que é a parte de debugger. Tem o editor que você consegue alterar bastante ele aqui, tá? Mas basicamente é isso. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal se não for inscrito. Se você for já inscrito, dá um like, deixa um comentário. E visita o canal aqui do Clécio, tá? Porque você vai aprender muita coisa. Entra lá, se inscreve no canal do Clécio, vê as aulas dele que, poxa, é sensacional. É um canal sensacional, tá? Conhece aí o canal dele, segue aí que você vai curtir. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Falou!